Abre as vossas Bíblias. Eu quero ser sucinto nesta manhã, pois as horas já não permitem mais. Confesso que eu pretendia pregar um outro sermão, uma outra palavra, e alimentei por vários dias essa palavra, mas ontem Deus me fez entender que não era a palavra que estava no meu coração para pregar para a sua igreja. E Ele me deu um texto, e é esse texto que eu quero compartilhar com vocês esta manhã, que se encontra no livro do profeta Ezequiel. Nós estamos no EBO, Escola Bíblica de Obreiros, e nós sabemos que esse trabalho ele tem como objetivo forjar o caráter de um obreiro que venha servir a Deus de forma legítima, dentro dos parâmetros que Deus tem estabelecido. Eu tenho dito nesses dias que esse trabalho ele tem também como objetivo despertar no obreiro a chamada que ele recebeu de Deus, como também a entrega a esta chamada, e por fim reconhecer aquele que o chamou. Então eu quero ler com vocês alguns versículos que se encontram no capítulo de número 34. Marcos, te organiza e vem para o teclado. Isso. Glória a Deus. Todos encontraram? Então vamos ler. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto, e todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Até aqui. Glória a Deus. Vamos orar, pedindo para que Deus possa nos iluminar nesta manhã e falar aos nossos corações. Pai bendito, queremos te louvar, te agradecer por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pelos benefícios, pelas santas e eternas misericórdias que tu tens dispensado para conosco. Queremos pedir a tua orientação, a tua graça, que tu possas assim nos orientar nesta manhã.
que tu possas tomar a minha mente e meu coração. Tu tens ministrado, Senhor, esta palavra ao meu coração, dá-me a condição para que eu possa transmiti-la aos teus filhos, à tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Vamos estar sempre. Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler, o povo de Deus estava passando uma situação difícil. Quando houve a invasão dos assírios, logo após os babilônicos, houve uma dispersão do povo de Deus. Houve 3 levas. Daniel, ele foi na primeira, e o profeta Ezequiel, ele foi na segunda. Alguns escritores, comentaristas, eles chegam a afirmar que Ezequiel, ele escreveu esse texto, essa mensagem, ele estando em Babilônia, mandando um alerta aos pastores. E esses pastores aqui, inseridos nesse texto, era a liderança, eram os príncipes, eram os líderes que tomavam conta, que tinha a responsabilidade de apacentar e cuidar do povo. E o texto diz que esses homens, eles não tinham nenhuma preocupação ou nenhum compromisso, mas eles estavam se apacentando, ou seja, buscando o seu próprio benefício, a sua própria projeção. E esse texto me faz entender que é um texto muito atual. Parece que nós estamos vivendo isso aqui nos nossos dias. Muita gente desejando o pastorado, querendo ingressar no ministério, mas parece que o que vem em primeira mão, parece que o que sobe a cabeça das pessoas é a posição, é o status, é o benefício que eles querem tirar. Alguns entram nesta fileira para se autopromover. Pessoas que não, eu vou pastorear, eu vou abrir uma igreja, porque lá eu vou me projetar, vai ser um meio de vida. E alguns, por incompetência, porque não se projetam na vida secular, aí acham que o caminho para a sua afirmação na vida, ou a sua autoprojeção, é estar na frente de um rebanho. E essas pessoas, elas não conseguem ter a responsabilidade, o compromisso que Deus tem colocado no coração daqueles que Ele chama. E são pessoas que tudo que faz aparenta uma coisa, fala algo, mas o que está no seu coração não é o cuidado com as ovelhas, não é a preocupação com o povo. O que é que eu quero trazer para vocês nesta manhã? Marcos, vê se consegue me dar um retorno maior. Aumenta mais um pouquinho. O que é que eu quero trazer para vocês? É a conscientização que você que recebeu uma chamada, você que exerce um cargo de auxiliar, de diácono, de presbítero, não necessariamente o título pastor, você representa um pastor. Porque a gente imagina, pensa que não, o pastor é aquele que recebeu o título e que está à frente do trabalho. Mas você que está no círculo de oração, comandando as mulheres, você é um pastor, está exercendo um cargo de liderança.
Você que está no grupo de louvor, ministrando, que está o líder do louvor, você é o pastor desse grupo. E dentro desse contexto, os pastores estavam numa contramão daquilo que Deus queria. O que eles deveriam exercer, praticar, eles não estavam distantes. E o que me chama a atenção é o grande amor de Deus. Quando Deus ele vê esse cenário, ele tem uma preocupação. E a preocupação aqui não é com a liderança. A preocupação aqui dentro desse texto é com os liderados. Eu já disse aqui nesses dias que quando Deus levanta um líder e coloca para estar à frente, a preocupação dele, pelo menos o que eu entendo, a preocupação maior de Deus, não é com o próprio líder, é com os liderados. Porque Deus levantou o pastor Thales Gonçalves para pastorear a igreja em Barra Chegada. Deus levantou o pastor Thales porque existe um povo naquela região que precisa ser pastoreado, que precisa ser cuidado, que precisa de proteção, de alguém que se preocupe, alguém que... Então a preocupação de Deus é o povo. Não quer dizer que Deus não se preocupe com o pastor Thales, não é isso que eu quero dizer. Mas os líderes têm tomado o mérito, ou os méritos para si, e se colocam numa posição de eu sou o bambambam, eu sou a bola da vez. E no meu entendimento, como pastor, e com a pouca experiência que tenho, eu quero dizer que a bola da vez não é o líder, são os liderados. E o texto nos diz que esses pastores, esses líderes, eles não estavam nem um pouco preocupados com as ovelhas. Ele matava a cevada, a ovelha gorda, a melhor ovelha, porque eles queriam trazer benefício para si. Eles queriam ser beneficiados. E isso tem sido diferente nos nossos dias. Quantos pastores têm se beneficiado do rebanho? Quantos pastores olham para uma ovelha e acham que a ovelha tem alguma condição econômica, financeira, e eles começam a investir na ovelha, mas o investimento deles nas ovelhas não é por amor, não é preocupado em cuidar, em ver o crescimento da ovelha, mas é olhando a ovelha querendo sugar, querendo tirar algo, querendo se projetar, ou seja, concretizar os seus projetos através da ovelha. E Deus não aceita isso. O texto diz que ai dos pastores, ai dos pastores que assim se comportam. Eu quero dizer para vocês nesta manhã que quem cuida de pastor é Deus. Você como ovelha, você não tem o direito, nem o dever, nem a legalidade de querer corrigir pastores. E graças a Deus por isso, porque você não tem essa legalidade, porque você não tem essa legitimidade. Quem trata e cuida de pastores é Deus. Mas ai do pastor quando Deus o tira para tratá-lo. Ai, ai e ai. Olha, é assim mesmo. Muita gente brincando com o povo de Deus.
Muita gente achando que pastorear, cuidar da igreja do Senhor é uma coisa banal. Sério, Jesus? Muita gente que chega, sobe no púlpito, demonstra uma coisa, fala uma coisa, mas vive outra. Olha, achando que a igreja não tem dono, achando que a igreja está dispersa, solta. Você que está ingressando no ministério, tenha cuidado. O seu comportamento diante das ovelhas, o seu comportamento, a sua motivação diante a responsabilidade tão sublime, honrosa, que Deus quer lhe entregar, o que Deus te entregou. Dentro do meu entendimento, da minha razão, do meu coração, quando eu vejo a igreja crescer, isso me traz uma preocupação tão grande. Quando eu vejo alguém que está numa igreja há 10, 15, 20 anos e se decidem vir para cá, vocês não sabem a preocupação que me dá, a responsabilidade que as pessoas estão esperando em mim respostas, e eu não posso decepcioná-las, eu não posso enganá-las. Você não sabe o quanto isso, por um lado eu me sinto feliz, alegre, honrado, mas pelo outro lado preocupado, pedindo a Deus a graça, a condição de poder corresponder à expectativa que aquela ovelha está fazendo no líder desta igreja. E o texto, ela especifica os tipos de ovelhas. Ela fala da ovelha fraca. Ovelha fraca. Ela fala da ovelha doente, da ovelha quebrada, da desgarrada, da perdida. Esse texto aqui, ela mostra de uma forma explícita, de uma forma clara, os tipos de ovelhas que temos. É bem verdade que quando Deus está se relacionando aqui, está se referindo através do profeta Ezequiel, ele está se referindo a ovelhas. Ele não está se referindo a lobos. Esse contexto de proteção, esse contexto de cuidado de Deus, ele está se referindo a ovelhas. E será que temos lobos dentro das igrejas, vestido de ovelha? De ovelhas? Será que temos? Eu não quero responder, eu quero que vocês respondam para vocês. Será que o seu comportamento tem sido de ovelha ou de lobo? Estamos numa EBO, estamos numa escola bíblica de ovelhas. Como é que eu tenho me comportado, me portado? Como é que eu tenho agido? Eu estou dentro de um perfil de ovelha ou de um perfil de lobo? Mas o profeta Ezequiel, ele fala: o que é ovelha fraca? São aquelas ovelhas que não conseguem andar sozinhas. São aquelas ovelhas que não têm estrutura espiritual para vencer as provas e as lutas. São aquelas ovelhas que lhe falta força. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele fala: vós que sois fortes, suportais fracos. Irmãos, às vezes nós precisamos suportar. Nós que
exercemos essa atividade, essa função de líder, precisamos suportar os mais fracos. Olha, nesta manhã eu estou trazendo essa palavra para você, mas isso está entrando dentro do meu coração, como uma espada que está entrando dentro de uma melancia. Aleluia. Temos de aprender a suportar os mais fracos. Isso é bíblico. E sabe, você tem uma estrutura, já atingiu uma estrutura, já teve experiências na vida que ele forjou, que ele preparou, ele deixou forte, firme. Mas tem pessoas que ainda não tiveram, tem pessoas que ainda estão sem condições de atingir o que você já atingiu. E essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam de uma mão estendida. Essas pessoas precisam do seu olhar, da sua mão estendida. Saber que existem pessoas com esse perfil ao nosso lado. Já atingiu uma maturidade, já atingiu uma escala. Tenha paciência. Tenha paciência com seu irmão. Aleluia. Estenda as mãos. Diga, olha, eu estou aqui. Quantas vezes o irmão, às vezes o irmão se aproxima da gente, o irmão não quer dinheiro, o irmão não quer nada. Sabe o que o irmão precisa? De uma palavra dócil, de um abraço. Aí que você não passa nada, sabe o que ele precisa ouvir? Da sua boca, da minha, da nossa. Olha, conta comigo, eu estou com você. Conta comigo. Às vezes não precisa você fazer nada, você não vai fazer nada. Simplesmente abrir a sua boca e dizer: conta comigo, eu estou com você nessa. E é o suficiente para aquela ovelha, para aquela vida se estabelecer e continuar. Mas existe ainda a ovelha doente. Esta está com alguma infecção, uma coisa que não está funcionando bem, precisa de cura. Quantas ovelhas estão no nosso meio doentes? E essas ovelhas doentes aqui, dentro do contexto, se você fizer a exegese e permite ser feita, elas estão doentes aqui por causa da liderança. A liderança provocou doença. Se a cabeça, se a liderança não sabe o que quer, muito menos as ovelhas irão saber. Se a liderança não estiver curada, o corpo não pode estar. E tem muita gente aí doente por falta de uma liderança comprometida, de uma liderança que tenha compromisso, responsabilidade com aquilo que Deus entregou em suas mãos. O texto ainda diz: gostaria de tempo para tentar expor tudo aquilo que o meu coração foi cheio de ontem para hoje. O texto diz ainda que eles, os líderes, os pastores, os que estavam à frente, eles comiam e pisavam o restante para que as demais não comessem. Eles bebiam a água e turvavam, deixava a água lameada para que as demais não se alimentassem. Era eles, o benefício que ia ser para eles. Quantas vezes você vê, não precisa ser muito inteligente, liderança andando os seus jatinhos e carros importados, enquanto às vezes tem uma ovelha que precisa fazer uma feira básica e não tem o dinheiro. Eu sou contra quem anda de jatinho, não. Ande de supersônico se for preciso. Agora, trabalhe para isso. Mantenha o seu luxo, os seus desejos, os seus projetos, com o seu esforço.
Você quer usar coisas boas, as melhores? Use, graças a Deus por isso. Mas conquiste. Não queira usar o dinheiro da igreja, que é para ser revertido para a igreja, para o seu benefício. E alguns, não, mas o trabalhador é digno do seu salário, é. Mas como? Eu posso ser pastor de uma igreja, andar de carro importado, usar as coisas melhores que desejo, enquanto meu irmão não tem condições de fazer ou comprar uma cesta básica. Aí você vem me falar de amor. Ande de carro importado, use os melhores perfumes, mas corra atrás. Banque o seu luxo, banque o seu desejo, banque os seus projetos. A ovelha doente. E hoje nós encontramos essas ovelhas doentes no nosso meio. Às vezes essa doença, ela é gerada porque você não está alinhado com a liderança. Às vezes você faz parte de um grupo que Deus levantou na igreja e você começa a confrontar a liderança. Irmão, deixa eu dar um conselho aqui para vocês, com a pouca experiência que tenho. Se você estiver num grupo, se você estiver numa igreja, se você estiver inserido em algum contexto que tem uma liderança acima de você, você tem duas opções, não tem três. Duas opções. Se você quiser ser bem sucedido na sua vida secular, isso não cabe só na vida espiritual, não, isso é na vida secular e na vida ministerial. Só tem duas opções, pastor. Tá. Primeiro, se alinha a liderança, fica sintonizado. Ou se não, pede a carta e vai para outro lugar. Não cria problemas, porque o problema você vai gerar para a sua vida. A sua vida vai começar a ser raquítica. Você não vai sentir a presença de Deus. Vai chegar aqui na igreja, as pessoas estarão glorificando, exaltando ao Senhor, e você com a boca fechada, coração amargurado, entristecido. Você não tem três opções, tem duas. Ou se alinha, ou aceita a visão, ou pega a tua carta, pega e vai. Se permanecer contrariando a visão, contrariando aquele que está acima de você, colocado por Deus, você terá graves problemas. Você não é obrigado a ficar inserido dentro de um grupo. Você não é obrigado. A Constituição dos homens e de Deus permite a você ir e vir. Você vai e vem. Agora você não pode ficar contrariado ou contrariando. Mas eu não concordo com o pastor. Eu não concordo com a dirigente de oração. Vai trazer problema para você. Não concordo com um grupo de louvor, líder. Quer cantar isso, isso, isso. Eu queria isso. Na hora que você for o líder, aí você coloca o seu gosto. Mas enquanto lá, você vai cantar o que o líder colocar. Tem que aprender isso. Lições práticas, lições simples. Eu estou te ensinando algo para que você tenha progresso, não sucesso, como foi ministrado ontem aqui. Deus quer ver o seu crescimento, o seu progresso. Deus quer ver você avançando. Mas como Ele pode fazer você avançar se você não se submete à tua liderança? Como? Você quer ser líder? Se você ainda não aprendeu a ser liderado,
É isso. Você quer ser líder? Não aprendeu a ser liderado, você vai exercer como? Quando? É melhor. Escola bíblica de obreiro. Se tu pretende ingressar nas fileiras, então prepara o teu lombo. Prepara teu lombo, que papai do céu vai bater com força. Vai. Mas não é para te matar, não. Não é para te matar, não. É para te ensinar, porque o projeto que ele tem contigo é maior. E tu, do jeitinho que está, tu não pode alcançar o degrau que ele quer que você alcance. Hoje existe uma insatisfação nas igrejas com as lideranças. Existe uma insatisfação. Não, aquela liderança é isso. Sempre falando. E parece que esses que falam são os mesmos que fazem. Eu nunca vi uma ovelha. Ela, quando está trabalhando, ela não dá trabalho. Está trabalhando, ela não vai dar trabalho. Mas tem umas ovelhas que não trabalham, mas atrapalham. Não trabalha, atrapalha. Aí fica se queixando porque a vida está assim, não sei o quê. Fica sintonizado. Irmãos, aqui não precisa ser muito inteligente. Eu vou te trazer o exemplo aí prático aí. Tu estás numa empresa. A empresa tem suas regras. A sua visão, a sua metodologia de trabalho. Aí você ingressa na empresa. Você vai querer mudar a empresa? Não. Tu vai ter que se submeter a ela. E quando tu se aproxima do chefe, do teu superior, tu começa a se relacionar bem com ele. Quando as oportunidades aparecem, vai para quem? Para você. Irmão, isso é relacionamento, irmão. Isso não precisa. Aí tem uns bestas, uns idiotas. Não, eu não vou chalerar, eu não vou babar, que eu não sou babá. Irmão, ninguém está falando de babá aqui, não. Ninguém está falando de chalerar ninguém, não. Está falando aqui de obediência. Está falando de ética. Aí você cria conflito para o seu líder lá, o dono da empresa, o seu superior lá, e depois quer que o teu líder te indique para um cargo, quer que te abençoe, quer que facilite a tua vida. Ele vai arrancar a tua cabeça para tu deixar de ser besta. Isso é a vida secular. E aqui, como é? Cria problema com o pastor, não fala a língua do pastor, não absorveu a visão do pastor, e tu quer que o pastor coloque tudo de linha de frente? Como? Me diga isso. Me ensine. Eu quero aprender com você. Você não obedece ao pastor, não absorveu a visão do pastor, não está alinhado com o pastor. Aí aparece uma função, algo para exercer. Aí você quer que o pastor te coloque? Para trazer conforto para ele mesmo? Não, isso é lições práticas, irmão. Isso não precisa ser inteligente demais, não. Não precisa ser inteligente demais, não, para isso, não. Aí você está doente porque não está alinhado com a visão. Existe uma visão. A Constituição, a nossa Constituição, existem as leis inferiores, abaixo dela, mas ela tem que estar alinhada com a Constituição. Quando ela não está alinhada, a pessoa está com processo, alguma coisa, porque quem predomina é a Constituição, o direito adquirido. É a carta magna da nossa nação. Maior, lei maior. Quantos estão doentes na nossa igreja? Mas Deus quer trazer cura. A quebrada, ovelha fraca, doente, fala da quebrada. O que é essa quebrada? É a ovelha que está em pedaços, fragmentos. Não tem momentos da nossa vida que a gente... E parece que a gente passa por esse processo. Os 5 tipos de ovelhas. Né? Parece que tem momentos que você está fraco,
doente, quebrado. E o profeta fala da ovelha quebrada. Imagina aí quantas ovelhas hoje estão aí quebradas por causa da liderança. Essa ovelha aqui que o profeta está se referindo, ela está quebrada por causa da liderança. Ovelha fragmentada, sem saber mais o que fazer, não tem como fazer, tá? Se encontra arrebentado. Mas para essas ovelhas existe ainda um remédio. Para essas ovelhas, Deus ainda levanta e vai levantar líderes, pastores, com a cola do céu para colar as ovelhas quebradas. Essas ovelhas quebradas precisam de pastores que tragam uma palavra de graça, falar do amor, da bondade de Deus. Ovelhas quebradas. Você imagina aí alguma coisa quebrada? Crie na sua mente. Um osso, estamos falando deles, um osso quebrado. Sei. Às vezes nós estamos assim. Estamos na igreja, mas estamos quebrados. Não estamos ligados. E às vezes por uma palavra de um líder. Eu lembro bem que um líder chegou para um grupo de pessoas, e eu estava inserido nesse grupo, e ele chamou todo mundo de semi-analfabeto. E eu nunca tive um curso superior. A minha vida não fez falta. Nunca fez falta. Se curso superior dá dinheiro, eu ganho dinheiro. Se curso superior, eu sempre ganhei. Eu nunca fez falta. E quando ele falou isso, aquela palavra dele entrou no meu coração. E esse cara me chegou de semi-analfabeto aí. Eu vou estudar. Aí perdeu os dentes. Comecei a estudar, aí fiz o vestibular para direito, passei. Aí fiz até o 6º período de direito. 3 anos. Não fiquei reprovado nenhuma matéria, a não ser lá um professor de penal, Ricardo Galvão, que eu levei pau. Aí no outro período eu disse, vou fazer com você. Aí os alunos disseram, mas ô Tavares, você vai fazer, mas se você reprovado com ele, eu disse, mas eu vou passar com ele. No outro período, eu me inscrevi na sala dele, eu sou ele. Terminei o período e fui reprovado. Agora quando chegou o 6º período, eu abandonei, não quis mais. Não, pode parar. Às vezes palavras ferem, nos quebra. Eu pastorei aqui a igreja onde o pastor Renato hoje é pastor. Irmãos, eu nunca tirei R$1 da igreja, do cofre da igreja. Nunca precisei. Pelo contrário, eu dou e dou com força. Eu oferto com força. Aí chega um pastor e diz para mim, o senhor está com arrumadinho? E eu disse, arrumadinho. Essa palavra arrumadinho lá na sua terra significa o quê? Porque aqui é ladrão. Onde eu vivo arrumadinho é ladrão. O senhor não me chama de ladrão? Não, pastor, essa não é. Eu vou fazer uma auditoria. No dia que eu entrei, é o último dia. Contratei um contador. Onde fazia auditoria. Assim, nada. Eu botei na venda dele, toma aí, velho. Hoje eu tenho uma cópia para ele, uma cópia para a convenção e outra eu tenho em casa. Guardado. Tem palavras que nos quebram. E quantas ovelhas estão quebradas aí? Por causa de uma palavra dura. E eu não quero me sentar aqui não. Quantas ovelhas eu já quebrei com palavras duras? Eu não quero me sentar aqui não, seu bonzinho não. Se tem alguém que precisa da graça de Deus aqui, esse alguém sou eu. Se tem alguém que precisa da misericórdia de Deus, esse alguém sou eu. Não quero me colocar diante de vocês como santarrão, até porque eu não sou. Agora eu busco a graça, eu busco perdão. Eu tenho pedido a Deus que Ele me foge para tamanha responsabilidade que Ele me colocado nos meus ombros. Eu peço condição para estar na minha frente
Porque eu olho para mim e não vejo. Eu não consigo ver qualificações. Eu não consigo ver méritos. Eu olho para muitos aqui que pregam melhor que eu, que oram melhor que eu, que fazem as coisas melhores que eu não vejo mérito na minha pessoa. A única coisa que eu vejo é a misericórdia de Deus manifestada só na minha vida. Qualquer coisa que eu consigo ver. Aleluia, Jesus. A única coisa que eu consigo ver. Eu estou aqui por causa dele. Foi ele que me colocou. Eu nunca pedi para ser pastor. Nunca pedi. Fui separado do pastorado durante 5 anos. O meu pastor querendo que eu fosse, todo ano eu digo, não. Eu não preciso de ter o título de pastor para exercer o que eu exerço. E exercia com o mesmo carinho, com o mesmo afinco, com a mesma disposição. Não era um cargo de pastor que iria me fazer avançar mais. Aleluia. Aleluia. Eu estou aqui, não é porque eu quis, porque eu quero, porque eu pedi, porque eu busquei isso. Até porque chegou um momento da minha vida que eu não queria mais pastorear. Digo, eu não vou mais exercer a função de pastor. Deixa eu ser itinerante, deixa eu... Mas quando nós temos um chamado, quando o chamado pegou, quando eu leio a história do profeta, nós não pertencia a famílias sacerdotais, não tinha ninguém na família dele que exercesse cargo eclesiástico. Ele era o homem do campo. Deus o chama e o coloca como profeta. Eu nasci em uma família de 11 filhos. Meus irmãos não eram crentes. Eu fui o primeiro a aceitar Jesus aos meus 16 anos de idade. Deus me chamou. Eu não pedi, porque a palavra dele diz que ele nos escolheu primeiro. Você foi escolhido por Deus. Deus me escolheu. Você foi escolhido, foi por Deus, não foi pelo homem. Você está aqui porque foi Deus que lhe escolheu, lhe chamou e lhe trouxe. Família de 11 irmãos, pai e mãe. Eu aprendi muito quando criança a rezar forte, o credo, porque minha mãe me ensinou. Mas aos 16 anos eu aceitei a Jesus, sem saber, menino, até porque o contexto onde eu nasci não permitia. Eu não tive um bom colégio, eu não tive luxo na minha infância. As amizades todas do mesmo nível, eu não tinha projeção. Como uma criança, eu não tinha projeção, eu não tinha perspectiva, eu não sabia o que eu ia ser na vida, mas aceitei. Lembro bem que não perdi o ciclo de oração, orava de madrugada na minha casa pequenininha, 3 cômodos, rede por cima de rede. Eu lembro bem que na sala eram 3 redes, uma por cima da outra, que não tinha espaço para ninguém. Mas eu me levantava da rede, me ajoelhava e começava a orar ao meu Senhor. E com o decorrer do tempo, o meu Deus foi salvando e quase a família toda. Hoje é crente, professa o nome de Jesus. Eu não pedi para ser pastor e nem corri atrás, mas Deus me fez. E eu procuro com muito zelo, com muito cuidado, com muita responsabilidade corresponder a esse chamado. Com muita responsabilidade, porque eu sei o peso que se tem.
Eu não quero ter o título de pastor sem ser pastor. Eu não quero ter o título de evangelista sem ser evangelista. Não quero ter o título de presbítero sem ser presbítero. Não quero ter o título de diácono ou diaconisa sem ser. De auxiliar sem ser. Faça jus. Se você foi chamado para o diaconato, para auxiliar, para o presbitério, faça jus a esse chamado. Ainda tem aquelas ovelhas desgarradas. Desgarradas aqui, dá para entender, são aquelas que conviveram no nosso meio, provaram, mas estão desgarradas. Foram. Às vezes ela se desliga do redil, do rebanho, às vezes por um assunto mal resolvido. Deixa eu falar para vocês também uma experiência que eu acho que cabe bem. Eu fazia parte de uma igreja juntamente com a minha família, e essa igreja estava vinculada ao ministério, e o pastor achou por bem se desligar do ministério. E eu disse para minha esposa: eu não vou me desligar do ministério, eu vou continuar no ministério. Se ele quiser ir, ele vai, e eu vou continuar no ministério. E porque eu não o acompanhei, ele lançou palavras que surtiram efeito no mundo espiritual. E se passaram 10 anos e o ministério é como se não andasse, por mais que a gente trabalhasse, por mais que a gente fizesse, por mais que a gente se esforçasse. Toda a vida, desde quando eu me entendi de gente, tudo que eu faço, quando eu pego algo para fazer, é para fazer. Eu me arrebento, morro, mas tem que fazer. E sempre eu trabalhando, minha esposa sempre foi essa mulher ao meu lado. Se hoje nós chegamos aqui, eu quero de público dizer que o mérito não é meu, é dela. E eu procurei falar com esse pastor, mandei e-mail, ligava, nada. Eu dizia: filho, eu preciso pedir perdão a esse homem. E na minha consciência, na minha razão, eu não tinha nenhum problema, porque eu estava respaldado dentro de uma decisão que eu tomei legal. Não brinque com pastores, não brinque com palavras de pastores, principalmente no altar, quando ele estiver sendo usado por Deus. Não brinque. E eu fui em busca desse pastor, chamei minha esposa e vamos lá, filha. Chegando lá, eu disse: meu pastor, eu quero que o senhor me perdoe. Eu preciso do seu perdão. Ele olhou para mim e disse: Tavares, a partir de hoje, o seu ministério não será mais o mesmo. E o meu ministério mudou. Não brinque com palavras ditas no altar. E olha que eu estava cheio de razão. Eu não tinha, dentro da minha concepção, errado. O que é que a Bíblia diz? Quando ele manda pedir perdão. Não é você que magoou e vai pedir. É alguém que te magoou e você vai pedir perdão àquela pessoa que te magoou. Ao contrário. E o perdão é ensinado muitas vezes de forma errada. Tem alguma coisa com o teu irmão? Vai a ele, pede lá perdão. Reconcilia primeiro, antes de oferecer o altar. Oferecer no altar com oferta. Muita gente trazendo, pastor Mares, oferta para Deus e não são recebidas. Não são recebidas. Fica simplesmente no altar. Porque primeiro tem de voltar, se reconciliar, pedir perdão. Aí tu vem e oferece a tua oferta, o fogo de Deus desce e consome, é recebido. Antigamente Deus, no Antigo Testamento, Deus, como é que ele recebia a oferta? O fogo descia e lambia, consumia. Sabe como é que é a tua oferta hoje? Como Deus responde? Tu oferece o teu louvor. Aí Deus vem com a sua presença e te enche a igreja. A forma de Deus responder hoje é assim, é com a presença dele. O fogo que era no passado, no Antigo Testamento, o fogo hoje é através da presença de Deus. Por isso tu canta e a igreja não surte efeito da igreja. Tu prega, o povo não recebe. É porque falta tu consertar o teu altar,
falta tu arrumar para poder oferecer, quer oferecer de qualquer jeito. E tu estás pensando que o nosso Deus é o quê? Ele recebe as coisas de qualquer jeito. Ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele gosta das coisinhas certas. Tu estás pensando que a vida troncha que tu leva, tu vai estar sentindo a presença de Deus, tu vai ter sentimento, arrepio. Viu? Esse sentimento besta, rapaz, eu estou sentindo. É só sentindo, né? Só um sentimento. Rapaz, eu estou sentindo. Quando Deus enche um homem, quando Deus enche uma mulher, a sua vida muda. Muda. Se tu mentia, tu deixa de mentir. Se tu roubava, tu deixa de roubar. Se tu falava mal da vida dos teus irmãos, tu vai deixar de falar. Porque tu está cheio de Deus. Tu está cheio do Espírito. Às vezes a gente fica desgarrado também. Uma palavra de um líder, mas também pela atração que o mundo nos oferece hoje, né? São tantas atrações, né? Tantos pratos divisados. Às vezes a sua fé está tão raquítica lá que você, rapaz, deixa eu dar uma voltinha, né? Não tem aqueles crentes que vai dar uma voltinha, aí passa lá, sacia bem a carne, enche e depois volta. Aí depois aqui a carne baixou um pouquinho, rapaz, eu vou voltar. Vai lá, enche de novo. Tem que ver assim, passa lá uma semana na igreja, um mês no mundo. Aí volta, passa uma semana na igreja, mais um mês no mundo. Vai mudar a vida? Ainda fala da perdida. São aquelas que estão sem rumo, sem direção. Quantas pessoas estão no meio das nossas igrejas? Pastor, o senhor tem essa experiência? Sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber onde vai chegar, sem projeto de vida, não tem nem certeza da salvação, professa que é crente, se brincar fala línguas estranhas, canta, mas não tem certeza da salvação. Falta Deus na vida. Crente que é cheio de Deus, ele sabe onde vai morar, ele sabe que no dia que partir daqui vai estar ao lado de Jesus. Glória a Deus. Crente cheio de Deus não se perde e não anda sem rumo e sem direção, não é feito uma folha seca a vagar, mas ele tem alguém que o conduz, ele tem alguém que o leva, que o orienta. Mas o que eu acho lindo é quando você vai lendo os versículos, aí Deus começa a proferir esperança. Deixa eu ler aqui alguns versículos para vocês. Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. É ele diz dizendo, eu, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas. Deus vai trazer ovelhas para cá. Se prepare. Se prepare. Por isso, vocês que estão sendo levantados como os obreiros, se preparem para auxiliar, ajudar as ovelhas que estarão chegando. Coloquei aqui algumas diferenças entre o pastor e o lobo. Quero terminar e já concluir. Pastores gostam de convívio, lobos gostam de reuniões. Pastores gostam de viver à sombra da cruz. Lobos vivem à sombra de holofotes. Pastores choram pelas suas ovelhas. Lobos fazem suas ovelhas chorarem. Pastores têm esposas. Lobos têm coadjuvantes. Pastores têm fraquezas.
lobos são poderosos. Pastores são ensináveis, lobos são os donos da verdade. Pastores vivem o que pregam, lobos pregam o que não vivem. Pastores vivem de salários, lobos criam fortunas. Pastores ensinam com a sua vida, lobos pretendem ensinar com discursos. Pastores vivem para as ovelhas, lobos se abastecem das ovelhas. Pastores vão para o púlpito, lobos vão para o palco. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas, lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Pastores alimentam as ovelhas, lobos se alimentam das ovelhas. Pastores se comprometem com o reino de Deus, lobos têm comprometimentos com seus projetos pessoais. Bem, vocês estão sendo chamados para exercer a função de líderes. Líderes carimbado, autenticado e legalizado por Deus. Não dê legalidade ao cão, o seu chamado. Não dê legalidade ao cão, o seu chamado. Mas deixa Deus bater com carinho. Não se preocupa não, você que está ingressando, você que está sendo chamado para o ministério, e às vezes, irmãos, quantas vezes me senti inútil. Eu já como pastor, eu até como evangelista, presbítero, diácono, como pastor, eu não tenho chamada não, senhor. Esse negócio é coisa que eu botei na cabeça. Tenho chamada. Me achava muito aquém. Mas aquele que te chamou e te prepara. Aleluia. Aquele que te chamou te dá respaldo. Quantas pessoas não estão acreditando? Aí Deus te chama e diz: quem vai dar a tua autenticidade sou eu. Aleluia! Glória a Deus! É Ele! É Ele que autentica! É Ele que diz que você tem condição, você não precisa ouvir da boca de ninguém. Não, você é bom, não vai, quem vai dar certo, não. Você precisa ouvir dele. Quem te aprova não é a igreja, não. Quem aprova o teu pastorado não é a igreja, não. Quem aprova o teu pastorado não são os membros de posse, não. Nós temos algumas denominações que quem aprova o pastorado é a igreja. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Estão de contra a vontade de Deus. Estão contrariando o que a Bíblia nos ensina. Quem aprova o líder e desaprova é ele. Se tu for fiel, ele te aprova. Se tu for infiel, ele desaprova. Tem pastores que ficam bajulando, preocupados em ter a aprovação da igreja. Às vezes a ovelha precisa receber vara, aí ele quer dar cajado para receber a aprovação da igreja. Aí ele recebe a aprovação da igreja e recebe a reprovação de Deus. Eu quero ter a aprovação de Deus e ser reprovado pela igreja. Porque se ele me aprovar, tu vai ter que me engolir de goela abaixo. Se ele me aprovar, se ele disser: ô buchudo, gordo feio, tu tá aí, mas eu te aprovei. Tu pode ser mais inteligente do que eu, tu pode ter mais cultura, tu pode ter mais dinheiro, tu pode ser mais bonito, tu pode ser tudo mais que eu, mas tu vai ter que me engolir. E vai me engolir de goela abaixo. E abre a garganta, porque eu sou laico, viu? Eu sou laico. Vai ter que abrir. Tu já viu uma cobra comendo aqueles bichos que ela abriu? Tu vai ter que abrir. Se ele tem aprovado a minha vida aqui,
Se prepara para ficar ali alinhado comigo, sintonizado, porque senão a bronca é tua. A bronca é tua. Não é minha não. Se eu estiver debaixo da vontade dele, andando como eu tenho procurado andar, em fidelidade, em humildade, em responsabilidade, comprometido com você. Faz meses que eu quero viajar com minha esposa. Na semana de viagem, falta dinheiro, falta tempo, e a gente não consegue viajar. Mas por quê? Por causa do rei. Aleluia! As coisas precisam para a igreja e aparece dinheiro, aparece tempo para se fazer. E eu estou dizendo para ela: tenha paciência. Deus ainda vai nos dar condições de viajar, de descansar. Tenha paciência. Eu sei a quem estou servindo. Aleluia! Eu sei a quem estou servindo. Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para nós. Aleluia! Deixa eu compartilhar essa experiência com vocês. A maior tristeza, angústia que pode gerar num obreiro, aleluia, não é a desaprovação do povo, não. É a desaprovação dos seus. Por muitos anos, minha filha não acreditava no meu chamado. Ela não ia no meu chamado. Eu sentia isso na alma. Mas louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu sinto que ela não tem nenhuma dúvida do chamado que Deus me fez. Hoje ela não tem dúvida. E eu também não. E eu também não. Vai na Iwichono, Godo Naga. Vai na Kahamana Iwichono, Neka. Mas mesmo ela sem entender, sem aceitar, sem crer, e muitos, mas eu já tinha alguém que lá me se olhava e dizia: eu acredito. Pastor Taz, ele acredita no seu chamado, no ministério que ele tem entregue em suas mãos. Pai, se entregue mais, confie mais. Ele tem coisas grandes, inefáveis, que o Senhor nem imagina, mas Ele já prepara para o Senhor. É através do Senhor que Ele vai realizar.